Aos 4 e aos 5 anos, eu perdi o meu avô. E o meu avô era uma coisa muito chegada na minha vida. Nós tínhamos uma relação mesmo, eu amava o meu avô muito. E o meu avô morreu, e aí a minha mãe, eu morava em São Paulo, a minha mãe resolveu ir viajar, ir morar numa outra cidade, porque aquela cidade era onde tinham os familiares da minha avó, que era uma outra cidade. O meu avô morreu tuberculoso e eu tive o vírus da tuberculose no meu corpo. E nessa cidade onde nós fomos morar, era uma cidade que era considerada uma cidade própria para tratar os tuberculosos, porque tinha um clima muito bom. E a minha mãe mandou-me para lá. Graças a Deus eu nunca vinha desenvolver a tuberculose. O meu teste de tuberculose deu positivo. Mas a minha mãe ficou com medo e me levou para essa cidade. O que aconteceu? Chegou nessa cidade, passado um ano e meio, mais ou menos, devia ter 6 para 7 anos eu devia ter. E nessa cidade eu tinha lá familiares que faziam parte do kardecismo, do espíritas. E eu chegava da minha casa, sentava todo dia da minha casa, na minha cama, e eu conversava com o meu avô. Mas conversava como estou a conversar com você. Eu contava para ele tudo o que se passava, eu contava quais eram as minhas angústias, mas eu conversava todos os dias. Até que um dia minha mãe perguntou: o que você fica fazendo aí sentada na cama? Eu disse assim: eu estou a falar com o vô. Ela falou: tá a falar com o vô como? E eu fui contar para ela como é que eu falava, que eu contava para ele o que estava se passando e que meu avô ficava ali comigo. Muito bem, minha mãe resolveu me levar para um centro espírita. E chegou lá no centro espírita, eu me lembro mais ou menos, porque eu não tenho memória total, mas eu me lembro de uma pessoa, dentro do centro espírita não é incorporar, mas é como se tivesse a energia do meu avô. E aquela energia do meu avô veio e eu consegui conversar com aquela energia. E a senhora disse: olha, você não pode falar, não pode continuar a chamar por ele, porque ele não vai descansar durante esse período que você chama por ele. Ele agora não pode fazer nada por você. Só que eu não sabia, mas a minha prima pediu, e a minha mãe também pediu, para que essa mediunidade que eu tinha, que era de clarividência, de clareaudiência, fosse fechada. Muito bem, foi feito exatamente isso. Fecharam a minha mediunidade. E aí, eu me casei. A minha avó, no dia da morte da minha avó, a minha avó morreu na minha mão. E ao morrer, o meu avô veio receber o corpo da minha avó. Naquele dia, olha, me arrepio inteira novamente. Naquele dia que eu vim receber, que a minha avó morreu na minha mão, aquela partida dela, o meu avô ali, foi novamente aberta a minha mediunidade. E nunca mais foi fechada.